Você tem costume e sabe ler rótulo de produto que você consome? Eu sou a Flávia Nutri, esse é o Mais Comida Menos Neura e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, a gente aprendeu no vídeo anterior como faz para saber se eu estou fazendo uma boa escolha baseada no grau de processamento. Agora a gente vai um pouquinho mais a fundo, que é aprender a ler rótulo, para a gente poder identificar os produtos que são mais interessantes de consumir dos que são menos interessantes. Então agora vamos aprender como é que a gente faz para ler o rótulo de um produto e saber se ele é interessante da gente consumir ou não. 3 coisas são obrigatórias de estar presentes no rótulo, que é a lista de ingrediente, o prazo de validade e a tabela nutricional. A lista de ingrediente, ela sempre vai estar por ordem decrescente. Então, do ingrediente que tiver mais para o que tiver menos. Então, ali você já consegue saber se o produto, por exemplo, é rico em açúcar, em sal, em gordura, em farinha, tá? A data de validade sem muito segredo e a tabela nutricional, que é aquele quadrinho, também tem algumas coisas que são obrigatórias de ter, que é caloria por porção. Então sempre vai estar por porção. Se você olhar esse quadradinho aqui da tabela nutricional, vai ter lá a porção, a medida em gramas e em medida caseira, tá? Então para facilitar de identificar. E aí o que vai ser obrigatório? A quantidade de caloria, isso sempre por porção. Calorias, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra e sódio. Isso é obrigatório de ter numa tabela nutricional. O que tiver além disso é permitido pela legislação que a empresa, a fabricante do produto, coloque. Ela até coloca às vezes como a título de informação mesmo, ou até ela vai usar isso como uma estratégia de marketing para alegar que tem ali, que aquele produto é enriquecido com alguma coisa ou não. Então por que é legal a gente aprender a ler o rótulo? Porque se você pega esse aqui, que a gente já viu que ele é um processado e não um ultraprocessado, você vai olhar na tabela nutricional dele e você vai ver que em uma unidade a gente tem 9,1 gramas de carboidrato. E aí você pega, esse aqui é fácil porque a porção é uma unidade. E aí você pega um produto desse aqui, por exemplo, e aí você vai olhar, aí aqui está escrito porção de 200 gramas, que é um copo. E aí você vai ter que ver qual copo que tem 200 gramas mais ou menos na sua casa, porque você vai ter copos de 150 ml, ou uma xícara de 50 ml, ou copos maiores até de 300. Então tem que se atentar a isso. E aí você vai ver que na porção desse iogurte aqui, você vai ter 25 gramas de carboidrato, por exemplo, contra 9 que a gente tem nesse aqui. Proteínas, 6,8 gramas contra 4,5 gramas. Gorduras, 7 gramas de gordura contra 2,1 gramas de gordura total. E aí o que acontece? Você percebeu que aqui a gente tem 9 gramas de carboidrato, aqui a gente tem 25. Aonde a gente tem 25 gramas de carboidrato? Numa porção de pão, por exemplo. Então, às vezes, a gente deixa de consumir um alimento porque julga que ele é rico em carboidrato e aí carboidrato engorda, e aí você vai consumir um produto desse que você está achando que é rico em proteína e não é, ele te oferece a mesma quantidade. Aí o que você faz? Você come uma porção de pão no café da manhã e mais um iogurte ultraprocessado desse. O que você fez? Dobrou a quantidade de carboidrato ingerida na sua refeição. Entende? Então, por isso que é tão importante a gente não só ter o costume de ler o rótulo, mas aprender e entender essa questão de porção, de ingrediente e de quantidade por porção, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou, se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário que eu vou esclarecer com o maior prazer. Eu sou a Flávia Nutri e esse é o Mais Comida Menos Neura. E essa introdução ficou uma... O jogo só acaba quando termina.